Episódio do Salve Camaradada! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Sem Blá Blá Blá. Calma, Bruno, calma, cara, calma. Eu não sei como é que eu vou te avisar, vou te avisar pelo chat quando entrar ao vivo, tá? Qual chat? Vocês estão assistindo o começo da roda de conversa Sem Blá 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 no canal do Marques Carioca, Marques Comenta, com Renato Cinco, Plínio de Arruda Sampaio e Pedro Aranha. Foi uma conversa muito bacana. É engraçado esse começo, o Renato falando, calma, Bruno, ainda não começou, sendo que já tinha começado. Tem o chat privado, entendeu? Porque tem que apertar vários botões antes de entrar ao vivo. Vamos lá. Eu também me enrolo muito aí com esses botões das lives ao vivo. Mas o fato é que o programa saiu muito bem. E pessoal todo, eu gosto de todos, né? E sou amigo de todos. E uma conversa interessante, inteligente. Mas eu tenho algumas discordâncias, imagino que de todos. Pelo que eu pude ver na conversa, em relação ao que a gente chama de colapso climático. Basicamente, eu sinto que todos ali, de alguma forma, acreditam em uma possível saída para o colapso. E essa saída estaria na superação do capitalismo. É muito justo, porque o capitalismo é que nos levou a esse colapso tão rápido. Mas a minha visão é de que o colapso está posto. Mesmo que todos os seres humanos sumissem magicamente do planeta Terra hoje, nesse exato momento, o planeta ainda seguirá esquentando por várias décadas e talvez séculos, e de uma forma incompatível com a sobrevivência humana. Então, isso está posto para mim. Então, eu não estou negando a importância da revolução, da superação do capitalismo, tudo isso. Mas o que eu digo é que a luta contra o capitalismo é uma luta para que a gente tenha um colapso menos sofrido, mais suave, para que as próximas décadas sejam melhor do que elas serão se o capitalismo puder fazer tudo que pretende, como por exemplo pavimentar a BR-319. Aliás, a BR foi citada assim de uma forma muito bacana nessa conversa, né? Mas essa diferença fundamental minha de opinião entre o que eu penso e os amigos tem implicações relevantes, e eu queria então destacar alguns momentos, algumas passagens das falas deles e enfatizar onde está a nossa diferença. Camaradada, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Sem Blá Blá Blá. Esse é um programa da Coalizão do Clima que a gente está sediando aqui no Marques Comenta. E para esse episódio de hoje, a gente vai ter dois convidados sensacionais com a gente. Um deles é o Plínio de Arruda Sampaio Júnior, professor aposentado da Unicamp e um dos organizadores do Contra Poder, uma plataforma que reúne a esquerda radical e da qual esse que vos fala faz parte. Eu tenho encontrado com o Plínio todas as segundas-feiras para debater as questões do Contra-Poder e propor novas pautas para a gente colocar lá na plataforma. Vale a pena vocês seguirem, aconselho muito. É uma plataforma para você se manter atualizado, tanto em relação aos acontecimentos mundiais, como também para ver o que a esquerda radical, o que as várias entidades de esquerda estão pensando em relação ao cotidiano, ao contexto, à conjuntura atual, como a gente costuma falar. Então, o Plínio, como eu chamo, tem tudo a ver com a minha carreira de ativista ambiental, né? Eu tinha acabado de voltar do encontro de ONGs e madeireiros lá em Boa Vista do Ramos. Fiquei revoltado com o pessoal querendo cortar a árvore, chamando aquilo de desenvolvimento sustentável. Aí eu escrevi um e-mail que eu joguei na rede,
Mandei para um monte de gente, a minha prima recebeu, né? A esposa dele, a Maria, encaminhou para ele e ele passou pro jornal Correio da Cidadania, que o pai dele estava criando na época, e publicou. Eu adorei, né? Essa coisa de falar, de falar grande, de falar alto, de divulgar aí as ideias, e tô nessa até hoje. O segundo convidado é um ecologista, marxista, que eu conheço há muito tempo, que é o Renato Silva. Ele tem um grupo de estudos, que é o Grupo de Estudos Ecologia e Marxismo, tem tratado especificamente da questão do colapso climático, tem estudado essa questão de como está se desenvolvendo cada vez mais rápido o colapso climático, e ele faz sempre isso numa perspectiva marxiana e marxista. Então ele tem vários autores marxistas com o qual ele lê e se aprofunda, e também faz uma análise de conjuntura para ver o que a gente é possível avançar o quanto mais rápido possível pelo que vem acontecendo. O Renato eu fui conhecer mais recentemente, agora nessa última vez que eu fui ao Rio de Janeiro, né? A gente se encontrou, passeou no Parque Lage, na Lagoa. Não, foi conexão imediata, né? Puta cara legal, assim. Eu, quando morri, já não estava ainda na situação do colapso climático como está agora, mas já haviam vários indícios dados do capitalismo de que isso ia acontecer. E aí eu vou deixar para vocês algumas sugestões de obra para aqueles que quiserem se aprofundar. São trabalhos de marxistas bastante importantes. Um deles é o Eduardo Sabarreto. Ele tem essa obra daqui, que fala o Capital na Estufa, e ele faz uma avaliação muito boa sobre como é que é o processo capitalista atual, como é que ele avança cada vez mais rápido para o colapso climático e quais são as perspectivas que a classe trabalhadora tem para conseguir sair dessa encruzilhada, dessa... Pois é, aí que começam as nossas diferenças, né? Então, o Marx Carioca, ele pensa em perspectivas para a classe trabalhadora sair dessa encruzilhada, tá? Não tem saída, tá? Não tem jeito, tá? Vai acontecer, já está acontecendo. Não tem como reverter, tá? Então são termos, e aí você pode achar que isso é um detalhe, mas não é, isso é fundamental. Inclusive o Plínio, em algum momento ali adiante no debate, ele fala, olha, pouco importa se vai colapsar ou não, é importante a gente focar nisso, naquilo. Eu discordo. Eu acho que importa, porque muda a natureza da luta. Deixa eu dar um exemplo, tá? Se a gente for lutar para adiar o colapso, a gente, por exemplo, não aceita a construção de hidrelétricas no Tapajós, né? Enquanto que tem muita gente que foca no problema do capitalismo e aceita a construção das hidrelétricas, né? Pensando que aquelas hidrelétricas, vindo a Revolução Socialista, o socialismo do século XXI vai precisar da energia das hidrelétricas. E portanto, esse socialismo se aproveitaria dessas hidrelétricas. Eu não estou falando que nenhum dos participantes desse debate defende hidrelétrica, de forma alguma, né? Muito pelo contrário. Mas esse pensamento de superar o capitalismo para talvez fugir, escapar do colapso climático, ele é falho, porque é inescapável. Boa tarde a todos e todas. Agradeço muito o convite do Marx Carioca. É um prazer poder fazer esta conversa com o Pedro, com o Renato, sobre um assunto que é absolutamente central, né? e que a sociedade não tem a percepção da magnitude do problema que nós estamos. Então, eu queria começar resgatando o que o Pedro fala, que é muito importante. Nós não estamos vivendo uma crise climática, nós estamos vivendo um colapso climático. É diferente. Pois é diferente, tá? Então, tá todo mundo aí já falando em colapso climático. Maravilha. Mas o que a gente entende por colapso é que tá diferente, né? Porque, na minha concepção, se for possível parar o colapso,
não é exatamente colapso, né? Pensa numa casa colapsando mesmo. Tudo se acabando, as paredes caindo, o telhado caindo, até uma hora que não tem mais casa, né? Essa é a minha concepção de colapso, que não tem saída. Essa é a diferença fundamental. É a crise já no seu movimento amadurecido, né? E o que a crise climática coloca no horizonte é uma sequência de catástrofes. Catástrofes ambientais, econômicas, sociais. Então, é este o capitalismo que nós estamos vivendo. Certo, é uma sequência de catástrofes, só que é uma sequência de catástrofes que vão se tornando mais intensas e mais frequentes. De forma que chega uma hora que a gente não vai conseguir mais consertar nada, porque não vai ter tempo entre as catástrofes, né? Vai virar tudo uma grande catástrofe e incompatível com a manutenção da civilização humana, né? Então o comércio global colapsa e todas as economias em crise. Isso eu estou sendo otimista, porque sempre pode acontecer uma guerra nuclear que acelere isso tudo. Caso não aconteça, né? Então a elevação do nível do mar, enfim, tantas coisas, né? Incêndios e... Enfim, vocês sabem, né? Tanta coisa que a gente não consegue mais consertar. E aí você tem o colapso da civilização. Tá? E é assim que o capitalismo vai ser superado. Não existe capitalismo possível na barbárie que vai se instalar. Não sendo mais possível uma civilização complexa, os humanos sobreviventes vão viver como humanos da idade das cavernas, sendo que não tem nem a natureza preservada que havia na época. Portanto, sei lá por quanto tempo conseguem sobreviver nessa situação, né? Esse é o quadro, tá? Então é uma sequência de crises, mas é uma sequência de crises que aumentam em frequência e intensidade até a hora que esse planeta não possa mais sustentar uma civilização humana. O capitalismo da catástrofe. Então essa é uma segunda questão importante, né? E eu acho que o que está sendo proposto aqui, da maior importância, é entender as causas da catástrofe e os desafios que a catástrofe coloca. E eu queria aproveitar esses 15 minutos, que são, na verdade, muito breves, para tentar contextualizar o que está acontecendo, né? Qual é a causa desta catástrofe? A causa da catástrofe é o capitalismo. Tem aquele famoso pesquisador numerista, colapsista, Elliot Jacobson, né? Que eu falo muito dele. E perguntaram para ele, e aí, quando é que ficou definido que estava tudo perdido aqui, né? Ele falou, olha, foi no momento que a gente descobriu que dava para queimar óleo. Pegar petróleo e queimar. Isso aí, óleo ou carvão, né? Isso aí precede o capitalismo, né? Então o Plínio tem toda a razão quando ele diz que a causa da gente estar vendo isso agora, nesse ano de 2025, de uma forma tão precoce, sem dúvida alguma, é o capitalismo. Mas o capitalismo acelerou algo que já estava acontecendo e que talvez fosse inevitável. Hoje em dia é o capitalismo, mas imagine se a União Soviética tivesse vencido a Guerra Fria. Estaríamos na mesma, talvez algumas décadas de diferença, tá? Então, essa é a minha diferença de concepção fundamental entre o que eu penso e todos os outros participantes do debate. Talvez por eu ser divergente, né, no sentido de que eu sou biólogo, eu não sou, todo mundo ali é economista, sociólogo, é o pessoal de humanas, né? Eu não sou de humanas, talvez seja daí a diferença. Por quê? Porque o capitalismo é um sujeito
O capital é um sujeito autodeterminado que não tem limites para a sua expansão. Então, ele transforma o limite em barreira, pula a barreira e recoloca a expansão de maneira mais fortalecida no momento posterior. Esta é a história do capitalismo. Sem dúvida alguma, né? Mas essa descrição, ela vale também para o comportamento, para a evolução de um gene num pool gênico, para o comportamento dos vários organismos. E eu, como biólogo, eu sou treinado para ver semelhanças entre os humanos e os demais organismos, né? É diferente da visão de um economista que está mais focado na humanidade, né? E nas suas formas de organização. É por isso que eu vejo a coisa como intrínseca e anterior ao capitalismo. Olha a história do capitalismo. Este é o metabolismo do capitalismo e é isso que ele fará para frente. Então, essa é a primeira noção. Agora, qual é o capitalismo que nós estamos vivendo? O capitalismo não foi sempre igual. Ele nasce, ele se desenvolve e depois ele entra em declínio. Entrar em declínio não quer dizer que ele vai acabar de morte morrida. Quer dizer apenas que as suas características destrutivas são potencializadas e as suas eventuais características construtivas, que é de melhorar as condições materiais de vida da população, ficam comprometidas. Então, nós estamos vivendo o capitalismo da crise estrutural do capital, ou seja, o capitalismo em declínio. E como é que o capital administra o seu declínio? Então, olha só, pelo que eu estou entendendo, o Billy está explicando que é como se o capitalismo tivesse um desenvolvimento ontogenético, né? Nasce, ele cresce, ele envelhece e ele vai se acabando, né? E sem dúvida há sinais de declínio, né? Só que o que eu entendo é que esse declínio ele é resultado do início do colapso climático e civilizacional. Nós já estamos vivendo o colapso da civilização. E é isso que é o declínio do capitalismo, né? E eu acho que o capitalismo está horrível como ele sempre foi, né? Não acho que vai ficando mais perverso, ele vai ficando mais potente, porque tem mais instrumentos, né? Porque tem a comunicação, enfim. Nunca usou tanta energia como usa agora, mas isso é só um produto do desenvolvimento tecnológico, né? Eu acho que é ruim como sempre foi e está em declínio sim por causa do colapso climático, colapso da civilização. Dobrando as apostas na exploração do trabalho, na devastação da natureza. Então, se o capitalismo sempre foi predador do ponto de vista social e do ponto de vista ambiental, agora ele é intrinsecamente, ele é potencializadamente destruidor, né? E por quê? Porque, em parte, os mecanismos de controle do capital, que é o Estado Nacional, eles foram sendo capturados de maneira completa pelo capital. Então, o Estado burguês, ele cumpre duas funções. Uma função de disciplinar o trabalho, de reproduzir a relação capital-trabalho, que é muito claro, né? Todo mundo percebe isso. Tem uma greve. Como é que resolve a greve? Chama a polícia e impõe a autoridade do capital. Agora, o Estado também é importante para proteger o capitalismo das taras do capital, proteger a burguesia como classe das taras do burguês, colocar limites ao próprio capital, em nome da sobrevivência do conjunto. Bom, é esta segunda característica que está sendo corroída pelo avanço da crise estrutural do capital. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a besta está solta. O capital não tem mais limite. E esta é a essência do problema ambiental. É que não há limite para o consumo, não há limite para o padrão energético, não há limite para a relação do homem com o homem, e isso resulta em grandes desigualdades sociais,
e não há limite para a relação do homem com a natureza. E isso resulta na devastação da natureza, né? Então, esse é que é o problema, né? Os gregos diziam, né, que quando o homem desafia os limites, ele, no fundo, será punido pelos deuses, né? E o que nós estamos vendo agora é a natureza reagindo a absoluto desequilíbrio ecológico provocado pelo desenvolvimento real. Então, é uma outra questão importante. Por quê? Porque isso já descarta a possibilidade de uma solução para este colapso ambiental dentro do capitalismo. Perfeito, perfeito. E aí que eu chato, venho falar, olha, não dá para falar em solução, né? Dá para falar em adiar o colapso, tá? Em amenizar o sofrimento ao longo do colapso. Aí o Plínio, com razão, vai virar para mim e vai falar, Rodolfo, tudo bem. Então, não existe como adiar dentro do capitalismo. Não existe como amenizar dentro do capitalismo. E eu concordo totalmente com ele, né? Então, estamos de acordo na essência. Divergimos nos detalhes ou não? Ou será que divergimos na essência porque eu vejo que não tem saída? Eu acho que reconhecer que não tem saída é muito importante, sabe por quê? Porque muita gente fica falando em transição energética e a transição energética se baseia nisso aqui, olha. Construção de hidrelétricas. A transição não existe, mas ela é um mito, né? Então vocês estão vendo aqui o lago da hidrelétrica de Belo Monte, que acabou com o rio Xingu. E isso aí está sendo muito defendido por gente boa de esquerda que fica acreditando que tem saída, né? Então fala, não, a gente precisa de energia limpa, não sei o quê, precisa de um estado forte e tal, faz a BR, mas bota um muro, faz a BR, mas temos que ter um governo de esquerda para monitorá-la. Tudo isso é uma esperança que termina tendo consequências muito negativas para as próximas décadas, que poderiam não ser tão ruins, sabe? Eu tenho filho novo, Plínio também, todo mundo aí, e então é melhor que o Brasil seja menos quente, menos seco aí na década de 2030, 2040, nossos filhos poderem viver bem ali em 2050. E para isso a gente precisa não ter a BR-319, a gente precisa não abrir hidrelétrica para toda parte da Amazônia, porque se a gente destruir a Amazônia, acabou. Acabou, não é que acabou o planeta, não, acabou o Brasil acima de tudo. Tá? Então por isso que eu preciso enfatizar que não tem saída, que é uma questão de adiar. E que, portanto, não acreditem nessa história de transição energética, porque ela não existe nem no capitalismo, nem no socialismo. Depois o 5 pode discutir isto melhor, né? Porque eu aprendi isto com o 5. Mas a ideia do ecocapitalismo, né? A Marina Silva, nós vamos resolver, né, os créditos de carbono, o desenvolvimento sustentável. São várias, né, as palavras de ordem que o próprio capital inventa para administrar a crise, empurrar o colapso com a barriga e levar a crise até, digamos, o paroxismo. Perfeito, perfeito. Quando eu mandei aquele e-mail para o pessoal falando sobre o que eu fiquei assustado com o papo do desenvolvimento sustentável, isso foi no ano, acho que foi 2001 ou 2000. O e-mail, o artigo não tinha título, né? Aí o Plínio olhou, leu ali, falou e chamou de Amazônia, Negócios e Devastação. Esse virou o título do meu primeiro artigo. E muito bom o título, por sinal. Então, este o capitalismo que nós estamos vivendo. Não tem solução. E isto, então, coloca qual é o desafio. O desafio é ir além do capital. O desafio, na verdade, é conseguir sair do mundo do capital. É conseguir resgatar o protagonismo do homem sobre o seu destino das mãos do capital. E isto implica em colocar um horizonte, né? Qual é o horizonte para além do capital? É o comunismo. O horizonte é uma sociedade organizada com base na igualdade substantiva.
Pois é, e isso vai acontecer, né? Vai acontecer, pode ficar todo mundo tranquilo. E não vai demorar. O problema é que não vai ser bonito, né? A gente não vai viver aquele sonho comunista como ele é vendido aí nos folhetos clássicos. A gente vai viver, sei lá, queimando o resto de madeira de casa que caiu, assando, sei lá, ratos, ou o que mais encontrar aí nos escombros da civilização. Mas vai ser todo mundo igual, vai ser igualitário. É a igualdade ancestral, não é a igualdade comunista. Só que num ambiente devastado, né? Porque se fosse tudo ancestral, tava bom. Uma ética de frugalidade, numa ética de respeito à natureza, né? De convivência sadia com a natureza e não de superexploração e devastação da natureza. Então, são essas as coisas que são colocadas. Olha aí, eu escrevendo ali no chat, o pessoal do Marcos Comenta fez a gentileza de expor, né? Eu escrevi: sair do capital é importante para reduzir o sofrimento do colapso. Porque é chato escrever naquele chat, né? Mas o que eu queria dizer é que sair do capital não vai evitar o colapso. Não vai nos salvar do colapso. É para reduzir, é para atenuar, é para melhorar, né? Quando, pela noção, né, de colapso ambiental. E aí, esta é a conversa séria que tem que ser feita com a população brasileira e mundial, com os trabalhadores. Como superar o capitalismo? E a questão fundamental é como fazer a transição, né? Como transitar de onde estamos para onde queremos chegar. E eu vou então resgatar por fim aqui, para passar a bola para o 5, uma questão que também nós discutimos muito, né? Quer dizer, qual é o desafio concreto? Porque uma coisa é falar, precisamos sair, e outra coisa é como sair, né? Neste contexto de colapso ambiental, de agravamento da crise do capital. E eu acho que isto coloca a necessidade de criar espaços de sobrevivência. Então, essa menina Eliane Prado, ela escreveu mais de uma vez, ela falou: vamos fazer um futuro paralelo. Tudo bem, né? Agora, ao invés de mudarmos o regime, podemos viver criando comunidades e ecovilas. Porra. Eu sei que, olha, o pessoal respondeu isso muito adequadamente, com mais paciência do que eu mais tarde no programa, né? Eu vou encerrar agora, porque já está com quase meia hora de duração, e o Renato, a gente vai tentar dialogar com ele em outro momento, em outro vídeo, para não ficar longo demais. Mas, Eliane, não tem negócio de ecovila. Você quer fazer tua ecovila? Faz. Aqui minha casa também é uma ecocasa. Né? Maravilha, mas isso não substitui a superação do capitalismo, o combate do capitalismo, essas coisas, né? Resistência e luta, né? Numa perspectiva de construção de uma sociedade baseada na igualdade substantiva e numa ética de frugalidade, ou seja, de respeito, de harmonia do homem com a natureza. Na prática, isto quer dizer criar um novo modo de viver, criar um novo modo de produzir, que seja um modo de viver e de produzir para além do mercantil, né? Mas sim que resgate o princípio do comum, o princípio da comuna, né? O princípio do comunismo, da união das comunas. Então, eu acho que para fazer essa primeira introdução, fico por aqui, depois a gente faz o bate-papo e vamos aprofundando estas questões, que, claro, são mais fáceis de falar do que de fazer. Mas o Guimarães Rosa dizia que toda ação principia por meio de uma palavra pensada. Então, a palavra pensada, ela é uma parte fundamental da praxis. Porque senão a gente sai desesperado, correndo em todas as direções, mas não apresenta
uma direção estratégica na nossa ação política. Então, eu acho que é muito importante esse tipo de conversa, ela deve ser multiplicada. Passo a bola para o Bruno. Muito bem, e eu estou aqui tentando multiplicar essa conversa, adicionando uma pitada de biólogo chato, dumerista, colapsista. Recomendo muito que vejam a live completa, o diálogo completo, tem muito mais coisa, a fala do Bruno, do Pedro, Renato, enfim, o próprio Plínio volta a falar mais tarde, outras coisas interessantíssimas, mas para ver isso tudo você precisa ir lá no canal do Marx Comenta e lá você vai encontrar o vídeo completo. Falou! Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.